Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui de novo o professor Sérgio. Estamos trazendo mais um vídeo da série Lições dos Calculistas de Estrutura. Vocês sabem que essa série é baseada no e-book do professor Laranjeiras, intitulado 179 lições que aprendi como projetista de estrutura. O professor Laranjeiras concatenou uma série de ensinamentos e de experiências que os engenheiros do grupo Calculistas Bahia, que foi um grupo que ele organizou, discutiram ao longo de muitos anos. Daí ele concatenou isso no e-book chamado As 179 Lições que Aprendi como projetista de estrutura. E nós estamos pegando essas lições, pegando as principais delas e discutindo aqui na forma desses vídeos, dessas espécies de aulas e trocas de experiência, um bate-papo, uma troca de experiência, né? E hoje eu trouxe mais 5 lições para conversar com vocês sobre elas. A primeira delas é o seguinte: cuidado com os construtores cupins, que adoram furar suas vigas. Então, pessoal, a gente faz um projeto, né, com mau cuidado, a gente faz um projeto com aquela preocupação de que nada está errado, né? Mas muitas vezes a gente trabalha sem pensar que há interferências de um projeto em outro. A estrutura interfere um pouco na arquitetura, né? Muitas vezes o arquiteto não quer que os pilares apareçam, então quando eles aparecem é uma maneira de interferir. Então, muitas vezes o arquiteto desenha uma parede com 9, com 15, e muitas vezes a viga está mais larga, vai aparecer. Então, há essas interferências. Da mesma maneira, existem as interferências, né, das instalações em cima da estrutura. Então, são as tubulações que precisam passar. Tubulações de esgoto, tubulações elétricas, tubulações hidráulicas, tubulações de dados, ar-condicionado. Então veja que hoje em dia os sistemas prediais são bastante complexos. Então, muitas vezes, para passar, o ideal é que nós tivéssemos uma estrutura toda em laje lisa, né? Então, com a laje lisa, você não tem interferência de vigas com as instalações. Pelo menos, quando a instalação vem na horizontal, ele não intercepta. Claro que temos os shafts, etc. Mas o que é que acontece muitas vezes na prática? Olha só aqui o que é que acontece. Então nós temos uma viga, né? Nós temos aqui uma viga, é um prédio com uma solução de lajes nervuradas, a gente observa que as lajes nervuradas, com as vigas altas. Então a gente está vendo aqui, ó, tubulações elétricas, essa tubulação verde aqui pode ser alguma coisa de gás, a gente tem uma tubulaçãozinha marrom passando ali, isso é a tubulação hidráulica, né? E esses tubos pretos são eletrodutos. Olha só, a gente está vendo aqui as caixinhas dos eletrodutos e tal. Então o que acontece? Aqui teve que furar a viga, né, para esses eletrodutos passarem. Então isso são interferências. Até aí a gente não tem problema. Até aí não tem problema. O problema é quando acontece isso, né? Então olha o que aconteceu. Eu brinco, digo, né? Eu gosto de comentar muitas fotografias. Eu digo que isso aí foi feito dia de segunda-feira, né? Então o camarada fez um furo aqui, já cortou o estribo, a gente vê aqui ó, o detalhezinho do estribo cortado. Aí ele disse, não, peraí, não é aqui não, então é um pouco para cá. Aí furou novamente aqui, né? Aí disse, não, é um pouco mais para cá. Então furou pela terceira vez, então está começando a destruir a seção da viga. Olha só o que está acontecendo com a viga, né? Então, realmente é um cara que tem assim, uma pontaria ruim, né? Então, cuidado com construtores cupins, que sai furando, né? O cara tem um serra-copo, sai furando tudo, furando tudo. Há alguns anos, eu fiz quem me conhece sabe que eu gosto de fazer uma charge de vez em quando, e eu fiz uma charge que foi essa desse camarada aqui, né? É o maluco da serra-copo elétrica, né? Então veja que está furando, furou vinho, furou pilar, furou laje, então ele tem um prazer em furar. Esse aí trabalha para o construtor cupim, senão ele próprio é o construtor cupim. Então, o que eu observo? A gente tem que ter bastante cuidado com esses construtores. O ideal, pessoal, o ideal é ter feito, que se faça uma compatibilização de projetos. Então você manda, hoje em dia, né, com essa tecnologia BIM, você manda o seu modelo, né, o modelo da sua estrutura para o compatibilizador, muitas vezes é o arquiteto. Então o arquiteto vai misturar, né, o seu modelo com o modelo dele, o modelo das instalações, e vai começar a descobrir interferências, né?
Mas não necessariamente isso aqui está errado. Deixa eu mostrar aqui, eu peguei essa imagem da AutoQI, peguei na internet. E a própria norma brasileira, essa imagem é feita baseada na própria NBR 1118. Então é o seguinte, eu posso ter passagem de tubulações na horizontal, mas vamos ver aqui os critérios, vamos dar uma olhadinha aqui nos critérios. Ó, por exemplo, aqui, ó. O que é esse Ezinho? É a distância entre um furo e outro. Então, se eu fizer um furo aqui, eu tenho que deixar uma distância de 2H. H é a altura da viga entre um furo e outro. Então, se eu furei aqui, eu tenho uma viga de 60, eu vou fazer um outro furo a 120. A distância do furo, né, do fundo da viga até o furo, né? Então, eu tenho aqui 5 centímetros ou 2C. O que é C? É o comprimento da peça. Ó. Certo? Então, geralmente, em torno de 3 centímetros, aqui em Fortaleza a gente usa, então seria 6 centímetros do fundo para você começar a furar. Outra questão, o diâmetro do tubo, né? Isso é para que não haja necessidade de uma verificação. Então, é um tubo de 12 centímetros, ou seja, é um tubo de 120 milímetros. Geralmente, quando eu tenho uma passagem de 100, eu faço o tubo um pouco maior do que 100, que é para poder passar com certa folga. Então, até eu furar com 120 milímetros, ou um terço da altura, não tem problema se eu seguir essas recomendações que estão aqui, né? Então eu tenho uma distância para o pilar, uma distância entre um furo e o outro, né? E essas considerações são em regiões de tração. Então esse desenho aqui é da AutoQI, eu peguei na internet, no site da AutoQI para comentar aqui com vocês, tá? Eu me lembro de uma época que eu trabalhava com um engenheiro, o engenheiro Das Carvalho, no começo da minha carreira, e ele me disse que uma pessoa ligou para ele e perguntou, olha, eu posso passar um cano de 100 na viga? Né? E ele disse, pode, não tem problema. Veja aí que aqui está dizendo que eu posso passar até um cano de 120 milímetros, né? Mas a pessoa disse, não, porque está um pouco apertado, fiquei preocupado, né? E ele disse, não, mas não tem problema, eu faço um pouquinho a armadura. Mas, moral da história, né? Aqui estava a viga, ele estava pensando que o cara queria passar, como está dando um desenho aí, que o cara estava querendo passar uma tubulação aqui na viga, passando aqui. Na verdade, ele estava querendo passar um cano de 100, era dentro da viga, uma tubulação na vertical, né? Ou seja, ele queria acabar por completo com a seção da viga, né? E ele ficou preocupado, ligou, mas ele não soube explicar direito. Mas também, pessoal, nós podemos passar algumas tubulações na viga. Por exemplo, aqui eu tenho outro desenho da AutoQI baseado na norma, que diz o seguinte, se eu mantiver uma distância de 5 centímetros, né, do apoio, ou 2 vezes o comprimento, ou seja, 6 centímetros, para começar o furo. Então veja que aí eu preciso de uma viga mais larga, pelo menos aí próximo dos 20 centímetros, porque se eu tirar 6 de um lado, se eu tirar 6 de um outro, já são 12, né? Uma viga de 14, vou passar o quê? Um tubo muito fino, né? Então, eu tenho a mesma coisa, olha, o espaçamento, né? Espaçamento 5 centímetros entre os tubos, né? E o diâmetro é B sobre 3. O maior diâmetro é B sobre 3. Então, para eu passar um cano de 100, eu teria que ter uma viga de 30 ou mais, né? 30 ou mais. Então, veja que é possível passar, mas cuidado com os construtores cupins que furam indiscriminadamente, e aí fura pilar, e corta viga, e tem a pontaria ruim, e fura no canto errado, e fura de novo, entende? Então, realmente, a coisa deve ser feita dessa maneira. Bom, o que é o certo? Então, como eu falei para vocês, hoje a gente manda um modelo para o arquiteto. O arquiteto ele vai juntar ali o compatibilizador, né? Existem empresas que fazem esse tipo de estudo. Aí ele vai misturar a estrutura com a arquitetura, com as instalações. Por exemplo, nesse desenho que está aqui, nessa imagem, foi detectada que uma tubulação está pegando numa nervura de uma laje nervurada. Ó, aqui ela tirou a capa, né? Aqui a pessoa tirou a capa, então pegou aqui. Então, eu posso afastar essa tubulação um pouco para não pegar na nervura, ou eu posso afastar as nervuras. Veja que o cano do vaso ficou beleza, não teve problema, né? Aqui uma outra tubulação, aqui no caso uma caixa sifonada, está pegando aqui também numa nervura de laje e tudo. Então, isso é previamente estudado, certo?
E aí é claro que essas interferências serão mitigadas, né? Ou o engenheiro de estrutura vai afastar alguma peça, ou a instalação vai afastar uma peça, ou a arquitetura realmente resolve mexer alguma coisa. Ah, vou afastar esse vaso daqui, botar o vaso mais para ali. Às vezes tem espaço para isso, tem margem para isso. Então temos que ter cuidado com esse tipo de coisa. E quando muitas vezes não tem jeito, ou quando eu tenho passagem muito grande, gente, eu tenho que fazer exatamente isso aqui, ó. Isso aqui é um detalhe que foi feito nesta viga, olha, viga C1, né? É uma viga já que tem uma certa altura, 60 centímetros, e aqui ela tem uma janela para passar uma série de tubulações, ó, uma janela. Então, aqui no TQS você cria esse detalhe F1, olha só, o detalhe do furo 1, aí tem aqui, ó, 60 centímetros, é a extensão do furo 1. Então tem todo um reforço com estribos, tem um estribo especial menor nessa região, tem reforços horizontais. Então veja que tudo é feito, né, aqui eu tenho o corte, 18 centímetros de baixo, a abertura é 20, 22 aqui, então está totalmente detalhado. Essa é uma região onde eu tenho uma perturbação de tensões, esse reforço é calculado, esse reforço é colocado, e não precisa ninguém depois vir com serra-copo, não precisa ninguém vir furar absolutamente nada, certo? Então essa é a primeira lição, cuidado com construtores cupins que adoram furar suas vigas. Então, vamos estudar, vamos deixar as passagens, conversa com o pessoal das instalações, olha, me diz onde é que vão passar, você já deixa essas passagens, caso elas precisam ser maiores do que essas que estão aqui preconizadas nesse detalhe, que é baseado na norma, e nesse outro detalhe. Então, fugiu disso aqui, gente, fugiu disso aqui, então você tem que fazer um reforço especial para aquela região. Se cabe nisso aqui, então você pode permitir que seja feita o furo dentro dessas condições que estão aí, tá bom? Então essa é a primeira lição. Vamos para a segunda lição dos cálculos de estrutura, que é a maior parte dos erros está no Ctrl+C, Ctrl+V. Então a maior parte dos erros está no é o copia e cola. Copiou, colou, né? Copiar, colar. Pessoal, então o que acontece? Muitas vezes a gente está, né, trabalhando com estruturas e tem muitos detalhes que se repetem. Por exemplo, olha só, aqui eu estou colocando um detalhe que é um esquema padrão de montagem de lajes treliçadas. Então veja bem, esse detalhe está dizendo que do eixo para o eixo, dessa treliça, eu posso chegar a colocar 50 centímetros. E aqui é um enchimento de isopor, tá vendo? É PS, isopor. Mas você pega esse detalhe e insere num projeto que não era o EPS, era um projeto que estava contemplando a lajota cerâmica. Olha só, então já, puxa vida, você copiou isso de um projeto que era com EPS e jogou no projeto com lajota cerâmica. Olha o problema, a lajota cerâmica é mais pesada, a lajota cerâmica, esse espaçamento ele é menor por conta da largura da lajota, aí fica geralmente 42, 44, então o isopor é mais largo, certo? Muitas vezes eu tenho outras alturas, eu posso ter algo maior, e aí pega o detalhe do projeto tal, pega aquele detalhe, é um bloco, né? Se você está num CAD, se está no TQS, insere um bloco, e ali pronto, a pessoa vai seguir aquele detalhe, daquele bloco, daquelas informações, então vai colocar 50 centímetros aqui no máximo, tem um e outro, vai jogar um EPS, mas na verdade era uma lajota. Muitas vezes aquela região não tem EPS, ou muitas vezes é o contrário, você faz com EPS e aí bota o detalhe de lajota. Então, pode ser de um jeito, de outro, ou seja, você confundiu e você trocou ali o detalhe, né? Também muito comum com lajes nervuradas, né? Então aqui eu tenho um detalhe de uma caixa que o entre-eixo dela é de 80 por 80, ó, 80 por 80. Então você está vendo aqui 80 e aqui 67,5 mais 12,5, eu também tenho 80 aqui, certo? Então é uma caixa plástica, uma laje nervurada que tem 80 por 80. E aí eu digo que ela tem 20 mais 5. O que é 20? É a altura do molde. O que é 5? É a capa de concreto. Então ela tem 25. Muito comum o uso dessa laje aí. Esse detalhe é uma laje impacto, né? Mas pode ser uma laje Apex, pode ser uma laje Brasil ou outro fabricante. Mas o fato é que você está fazendo um projeto e de repente você não está usando essa daí, você está usando a Pav Plus, 61 por 61 no lugar de 80 por 80. Aí você coloca esse detalhe lá. Então veja só a confusão que vai gerar
o cara pode alugar essa caixa, ela tem um cimbramento que é específico dela, entendeu? E aí vai lá, tá errado. Muitas vezes, pessoal, também a gente tem, a gente vai fazer um projeto e copia o carimbo, um projeto é 25 MPa, aí você copia o carimbo para outro projeto, né? E aí você bota um carimbo de 30. Tá errado? Tá. Mas de repente você calculou para 25, errou para 30, não é tão ruim. Agora tu imagina, tu calculou a estrutura toda para 30, copiou e colou aquele carimbo, né? E você mandou colocar 25. As pranchas foram com 25. Aí, gente, a confusão é grande. Você calculou para uma resistência e mandou executar com a resistência menor. Então, copiou, colou. Muito perigoso isso, né? Muitas vezes a gente tem detalhes numa prancha, né, um título de uma prancha, e aí acaba que a gente confunde isso aí e pode causar grande confusão. Eu posso colocar um cobrimento errado, eu posso colocar então um desenho de um bloco desse errado, eu posso trocar o FCK, então muito cuidado com o Ctrl+C, Ctrl+V. Ele é a fonte de muitos problemas. Ele é a fonte de muitos problemas. Inclusive também hoje em dia, muitas vezes a gente quer pegar informações de um prédio, né, quem trabalha, por exemplo, com o EBED, com o TQS, pega a informação de um prédio e eu quero jogar em outro. Aí eu vou duplicar. Entro lá no TQS e eu mando duplicar com outro nome. Aí ali está tudo configurado para aquela outra obra. E de repente a sua obra é diferente. Está entendendo? Então pode ser que tenha alguma coisa diferente, um cobrimento diferente, um pé direito diferente, uma coisa, e aí você aproveitou do anterior, não trocou, não atualizou, e aí vai ter um problema na obra, que é uma execução errada em relação àquilo que estava então planejado. Então, mais uma outra lição, que é cuidado com o Ctrl+C e Ctrl+V, né? A questão das cargas, conferir as cargas. Eu não posso pegar as cargas de um projeto e jogar dele. Aquele projeto foi feito com tijolo cerâmico, esse aqui é com drywall, esse aqui é com parede de gesso. Tá entendendo? Então eu tenho que cada projeto olhar. Aqui é uma parede dobrada, aqui é uma parede assim, assada, aqui tem cerâmico, aqui não tem. O meu contrapeso é tanto. São muitas informações. Então você tem que olhar cada uma delas e então configurar todas as suas informações, corrigir as suas pranchas com muito cuidado para poder não ir nada errado para a execução, tá bom? A próxima eu mostrei um detalhe de laje treliçada, então vamos falar um pouco mais. Verificar na obra se as lajes pré-fabricadas correspondem ao projeto, né? Pessoal, eu acho assim, muitas vezes, uma loucura que muitos engenheiros, eles, quando é uma laje tipo treliçada, quando é uma laje valterrana, né, que chamam de lajes pré-fabricadas, o pessoal diz, não, isso aí o construtor lá, o cara que fornece a laje, ele vai botar o ferro dele lá. Você quer se eximir, muitas vezes, da responsabilidade. Então você simplesmente coloca uma altura, laje tal, treliçada. Aí não coloca se é uma laje de 12, não coloca que tem a capa, não coloca se vai ter uma tela, não coloca detalhes construtivos. Então, fica, né, como se diz, por conta do cão. Né? O cara lá tem uma tabelinha, muitas vezes ele tem uma tabela, o cara que muitas vezes quem executa essas lajes não é um engenheiro, a empresa que executa lajes, às vezes é um técnico, é alguém que não sabe calcular uma estrutura, ele sabe executar, ele sabe fazer a laje, mas ele muitas vezes tem umas tabelas, alguém deu para ele umas tabelas, e diz, o vão é tal, aí bota tantos ferros, bota 2 ferros de 10, vão tal, 2 ferros de 8. Gente, não é assim. Se o projeto é seu, então você tem que calcular todo o projeto. É sapato, é pilar, é cintamento, é viga, é laje, quer seja maciça, quer seja nervurada, quer seja uma laje pré-fabricada, como uma laje treliçada, por exemplo. Então você precisa calcular, você precisa especificar, olha, a armadura adicional, 2 ferros de 10. E aí, pessoal, você precisa verificar na obra se essas lajes correspondem ao projeto. Então, olha só o detalhe aqui, preste bem atenção nessa fotografia. Aqui eu tenho uma laje, olha, aqui ela está com uma tela, né, em cima da laje para a mesa. Ela não foi usada isopor, ela foi usada ainda a lajota cerâmica, tá certo? E olha o que está aqui em cima dela, olha. Aqui eu tenho uma treliça, vocês podem observar o detalhe, que eu tenho uma armadura adicional aqui que fica aqui próximo da treliça, está aqui em cima da treliça. Está até meio errado, porque ela está fora da treliça, entendeu? Está encostando no tijolo, olha só. Então não ficou legal isso aqui, não ficou legal. O ideal, deixa eu voltar uns slides aqui.
O ideal, gente, é isso aqui, ó, que a armadura fique dentro. Você vê que aqui não é treliça, né? Aqui tá, aliás, é a treliça, aqui é a basinha. O ideal é que a armadura fique toda dentro da sapata da treliça, que é isso aqui. Então, o ideal é o AS estar aqui dentro, tá? Olha só, aqui. Aqui eu tenho um detalhe de treliça, então, por exemplo, aqui eu tenho a treliça TR8645. O que é esse 8? É a altura. O que é esse 6? É o ferro negativo, tá aqui ele, o ferro superior. Quem é esse 4? O 4 é o 4.2, que é aqui a diagonal, certo? E quem é esse 5? São esses dois ferrinhos positivos que estão aqui embutidos dentro da base da treliça. Muito bem. Aí, pessoal, isso aqui é muito pouco. 2 ferros de 5 é muito pouco para uma laje, muitas vezes de 3 metros, 3 metros e meio, 4 metros, 4 metros e meio. Então, eu tenho que colocar uma armadura adicional. Então, o ideal é que ela fique aqui dentro. Ó. Ela é mais eficiente quando ela fica dentro. Mas, se a pessoa comprou, aí é que tá. Ah, você vai comprar num certo fornecedor. Isso, não, eu só boto com o ferro que já vem na treliça. Então, eu preciso colocar a armadura adicional aqui na parte de cima. Ó, gente, eu tenho que colocar aqui na parte de cima, como está nessa fotografia. Mas o ideal é que ela esteja dentro da parte aqui da treliça, tá? Mas aqui, tudo bem. É melhor do que não ter, tá bom? Então, verificar na obra se as lajes pré-fabricadas correspondem ao projeto. Então, você colocou lá 2 ferros de 10 armadura adicional, verifique se dentro da sapatilha tem 2 ferros de 10. Se não tiver, então tem que fazer como está aqui e colocar isso de maneira adicional, tá certo? Vamos para frente. Próxima lição. Verificação de projeto só em planta plotada. Na tela não se faz verificação, apenas conferência de cotas. Gente, isso aí é uma coisa que é estudada por quem estuda cognição humana, quem estuda aprendizagem, quem estuda educação, quem estuda psicologia humana, comportamento humano. Pessoal, já foi verificado isso é comprovado cientificamente. Há estudos, inclusive em Harvard, grandes universidades, departamentos de psicologia, né, que quem trabalha corrigindo coisas na tela, corrige alguma coisa, mas deixa passar muita coisa, certo? Então, são muitos detalhes, são muitos erros. E na hora que você plota isso, e numa escala, digamos, de 1 para 50, que é o ideal, uma escala 1 para 50, que é uma escala boa, né? E como eu já mostrei até no vídeo passado, né? A gente no passado, a gente trabalhava muito com o escalímetro. Então, a escala que os engenheiros mais antigos, acho que o pessoal de hoje, o pessoal mais novo, já perdeu um pouco essa noção. Mas quando a gente plotava na escala 1 para 50 e a gente viu um vão, viu o tamanho do alate, poxa, que está grande. Está grande. Aí, porque está desenhado na escala, essa verdinha aqui, na escala de 1 para 50. Então, eu consigo saber, eu começo a ter a noção daquilo que está no papel para quando eu chego no ambiente. Do papel para o ambiente. Então, eu começo a ter noções de grandeza entre a escala de 1 para 50 e o ambiente. Só que na tela, a tela você dá um zoom, aí dá um zoom in, zoom out, dá um zoom aqui, você dá um move, pan, não sei o quê. E aí você perde completamente a noção de escala. Você não sabe mais o que é grande, o que é pequeno, entendeu? Então, depois que você vai na obra, poxa, isso aqui é grande, essa laje está grande, essa viga está com um voo muito grande. Mas você não teve essa percepção na hora que você projetou. Entendeu? Mas aí não é bem isso aí que ele está falando não, mas tem a ver. Só que ele falou o seguinte, nós vamos verificar. O que ele chama de verificação de projeto? É eu corrigir as informações. Muitas informações do projeto, elas não são automáticas. Muitas vezes um desenho tem que editar alguma coisa, ou você mesmo tem que editar alguma coisa. Olha aqui, por exemplo, gente, olha, isso aqui é uma planta de uma proteção, certo? Então aqui, você observa, por exemplo, aqui, ó, viga 32, 40 por 50 protendida. Então aqui eu tenho as ordenadas dos cabos, ó, que são 2 camadas. Então foi corrigido isso aqui na mão, ó. 31, 31, ó. Aqui são as ordenadas de uma camada e de uma outra camada de cabos. Agora, o que aconteceu nessa aqui, nessa grandona? 1,20 m por 55. Então eu tenho uma viga aqui, acho que ela tem uns 12 metros, mais ou menos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 metros, né? Que aqui é 1,10 m. 10 segmentos de mais um pouquinho aqui para cá, mais 25, mais ou menos um pouco mais de 11 metros. Então é uma viga grande para ter 55 centímetros. Ainda mais sendo uma viga de transição, olha aqui um pilar nascendo, outro pilar nascendo. E aí, veja bem, ela tem 3 camadas de cabos, ó. Aqui são os cabos de proteção. Aqui ela pegou 42 cabos, tá aqui escrito.
aqui o ΔL, que é o alongamento, e aí eu tenho a primeira proteção, tantos cabos, segunda proteção. Como ela tem transição, foi até ter uma terceira etapa de produção. Mas o fato é que tinha coisa errada, ó. Bem aqui, essa ordenada estava errada, tinha que ser 23,1. Essa aqui estava errada, ó, tinha que ser 15,7. Essa estava errada, 8,3. Isso aqui foi impresso, colocado no papel e foi riscado, né? Aí eu escaneei aqui para vocês verem. Então foi escaneado para que fosse então corrigido essa informação. Então, quando eu ploto isso aí, eu começo a olhar, vixe, isso aqui, eita, essa viga não era isso aqui não, essa viga era de 20, está desenhado com 14, vixe, eu não alterei não. Esse pilar aqui era quadrado, ele está retangular, esse aqui ele estava antes. A gente mudou isso aqui já. Muitas vezes as pranchas estão até desatualizadas. Então, eu preciso imprimir para ter... Gente, você não tem noção. Eu não sou psicólogo, mas eu já li muito a respeito. Existe a cognição. Então, por exemplo, se eu estou escrevendo algo, né, se eu estou criando uma história, muitos escritores, né, eles gostam de escrever, né, com a caneta. Então, eu começo a escrever, até psicografa, digamos assim, né, alguma informação. Aquilo flui. Parece que existe um canal do cérebro passando pela mão e chegando na caneta ou no lápis. Então, é algo do comportamento humano, isso já foi estudado. E quando você tecla, o teclado tem vantagens. O que é? Bom, eu posso editar as coisas mais facilmente e eu posso escrever mais rapidamente, né? Eu teclar, eu consigo escrever uma página muito mais rápido do que se eu escrever letra por letra, né? Escrever na mão. E cansa menos também. Mas o teclado é bom para isso, mas as primeiras ideias, os primeiros rascunhos, quando você está escrevendo um documento, muitas vezes é bom, né, o brainstorm e tudo, você fazer na mão. E isso é comprovado cientificamente, vocês podem pesquisar e vocês vão comprovar isso aí também. E vocês podem testar. Então imprime escala 1:50, não imprime nenhuma escala qualquer. Imprime escala, começa a acostumar com a escala 1:50, que geralmente as pranchas nas obras são plotadas na escala de 1:50, tá bom? Bom, e a nossa última, para o vídeo também não ficar muito longo, né? A nossa última lição é: não tenha pressa de concluir o seu curso de graduação. Pessoal, eu concluí o meu em 5 anos, que geralmente era o que era previsto, mas se eu pudesse, lá na época que eu estava estudando, eu teria concluído em 3, em 2,5, em 2. Eu tinha uma pressa, porque eu queria logo ser engenheiro, eu queria logo trabalhar, né? Aí, como o pessoal diz, eu queria logo ganhar dinheiro, sair da liseira, né? Como se diz, o estudante é bicho liso, eu queria sair da liseira, queria me casar, não sei o que, então preciso de dinheiro. Então eu queria logo começar a minha carreira. Mas pessoal, isso é um erro muito grave. Isso não tem a ver com você tirar um tempo para estagiar, que é importante, depois vamos falar sobre a questão do estágio em outro vídeo, porque isso já está ficando longo. Mas, gente, a gente não consegue ir muito longe sem os fundamentos. É como uma casa. Uma casa eu posso ter uma estrutura gigantesca para cima, mas eu preciso ter uma fundação que seja uma fundação forte para suportar tudo aquilo ali. Então você não consegue ir muito alto se você tem uma fundação fraca. Como é que você vai trabalhar com grandes construções? Como é que você vai projetar grandes obras? Como é que você vai projetar grandes estruturas, né? Se você fez uma cadeira de mecânica de qualquer jeito? Se você fez uma cadeira de resistência dos materiais de qualquer jeito, né? Olha, resistência dos materiais, tensões, deformações. Uma cadeira de mecânica, né? O pessoal chamava muito também de estática. Eu vou aprender ali a fazer um diagrama de momento fletor, um diagrama de esforço cortante, um diagrama de esforço normal, um diagrama de torsor. Na cadeira de estática, de mecânica geral, de análise estrutural. Aí eu tenho que ir para resistência dos materiais, tensões, deformações, estudar essas relações entre tensões e deformações, aprender os princípios do dimensionamento, uma cadeira de concreto bem feita, concreto armado, concreto protendido, uma estrutura de aço, uma cadeira de estrutura de aço bem feita, né? Tentar extrair o máximo que puder do professor. Muitas vezes os professores são altamente experientes, têm muita experiência acadêmica, teórica e também, muitas vezes, uma experiência muito grande desenvolvendo projetos. Então, tente trocar experiência com o professor. Não faça isso nas pressas, não faça o seu curso de graduação. Não diga assim, não, depois eu aprendo. Gente, aí depois você casa, aí depois você tem que trabalhar para sustentar a sua família, aí depois você tem o seu tempo muito limitado, a empresa vai lhe sugar, ou você vai montar a sua própria empresa e você não vai ter mais tempo de parar e estudar uma disciplina.
Vai ter 80 horas para gastar estudando um assunto? Não vai. Então o momento é esse. Gente, tem coisa que tem um momento na nossa vida de fazer e é o momento ali da graduação, tá bom? Então, um conselho dos calculistas, uma lição dos calculistas estruturais. Olha, você está estudando, não tenha pressa. Não é para você também passar 10 anos para terminar não, tá? Mas não precisa essa pressa. Faça nos 5 anos, né, que é o combinar. Ah, se precisar de mais 6 meses, bota mais 6 meses, faz um TCC bem feito, né? Você está copiando nada, dá uma estudada, aprofunda um assunto, entendeu? Ah, eu gosto de estruturas, então aprofunda a parte de estruturas e então você vai ser bem sucedido, tá bom? Pessoal, finalizamos aqui o nosso vídeo, já estamos aqui com meia hora de vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de mais 5 lições dos cálculos de estrutura. Um forte abraço, um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.